gente vai falar hoje, gente, de marketing digital e propósito de negócio, tá? Eu coloco o propósito porque ele acaba sendo mais forte que até o próprio negócio, né? Que é a razão de ser dos negócios de hoje em dia. Então, eu vou dividir isso em cinco assuntos, o tema, e a gente vai desenvolvendo a partir disso, tá? Bom, eu estou aqui na Warra, né? Sou um dos sócios da Warra, né? Tenho mais o Júnior, que está aqui de camiseta preta, e o Rodrigo, que está na moderação comigo, né? Mas o assunto hoje não é a Warra, vamos falar um pouquinho de onde eu venho. Eu tenho uma grande experiência aí de mais de 17 anos com marketing, não só digital, metade dele digital, metade marketing antes da era digital, né? Trabalhei nas grandes agências, trabalhei em operações de e-commerce, há pelo menos 8 anos atrás, Extra.com, e atendi clientes de marketing, né? De marketing digital, de CRM, marketing direto, né? A gente vai falar um pouco, eu não falo tanto de marketing digital, eu chamo ele de marketing híbrido, porque hoje o cliente é omnichannel, né? Então é uma coisa que a gente tem que corrigir cada vez mais, a gente fala de marketing, tá? Então, o conceito, inicialmente, a gente não pode esquecer que quem criou o marketing, que está vivo até hoje, é Philip Kotler, né? E o que é marketing? Marketing é tudo, tudo é marketing. Então, como você se envolve com seus produtos, como você se envolve... Opa, travou? Aqui tá normal, hein, gente? Calma aí, vamos abrir uma... Vamos tentando, calma aí, gente. Vamos tentar abrir um outro arquivo aqui, menor até. Eu fiz uma versão dele um pouco menor. Quem sabe isso vai ajudar também, né? Vamos voltar lá no ponto. Eu vou continuar, gente, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Funcionando, maravilha. Olha lá, dica em caso trave F5 para retomar, mas eu acho que agora pode melhorar, uma versão menor, né? Falei um pouquinho sobre conceito, tudo normal, voltou, maravilha. Tá. A gente não pode esquecer da era, né? A gente teve a era da mecanização, eletricidade, computação e agora a era da colaboração, né? O grande momento que a gente vive hoje, que database, né? É o novo black, né? Is the new black. Isso é uma expressão em inglês que fala que é a bola da vez. É a coisa mais importante hoje, são os dados que a gente captura na internet, tá? Vamos a alguns números. Então, antes da gente pensar em trabalhar com marketing, a gente tem que entender quais números, o que a gente está falando na internet, quem são essas pessoas que estão no mundo digital. Então, de acordo com esse relatório, né, da Hootsuite da We Are Social, a gente tem 4 bilhões de pessoas com atividades, né, internet users, né, com atividade. Ou seja, 53% da população, né, está conectada e usa, tá? O tempo do brasileiro por dia na internet aumentou para 9 horas e 29 minutos. 9 horas e 14 minutos. Né? Isso é bastante tempo na internet. Então a gente olha aí numa escala dos países mais conectados. Né? E aí falando de social media, né? A gente tem 3,1 bilhões de pessoas com atividades sociais, né, users, sendo que 42% da população ela está conectada. Tá? Ela está conectada a isso. Então, o tempo de social media também é imprescindível para as estratégias, né? E só reforça como está crescendo, né? Então, a gente tem aí o Brasil com 3 horas e 39 minutos, né? Nas redes sociais. Estou vendo aqui muita gente falando que tenta o F5, gente, tá? Porque aqui a rede nossa está normal, tá? Está normal, não temos nenhuma instabilidade aqui. Vou pensar também qual o mecanismo de Messenger as pessoas utilizam ao longo do mundo, né, ao redor do mundo. Então, o Brasil, se dá uma olhadinha lá, o WhatsApp funciona muito bem. Já nos Estados Unidos, nem tanto. Então, para quem tem clientes nacionais e internacionais, ou quer montar uma estratégia, isso é interessante saber dos números. Antes de qualquer coisa, você precisa planejar bem. E Instagram, né, vem crescendo tanto no Brasil, com resultados, é interessante saber que o Instagram ainda não está na metade ainda dos tops, né, que mais utilizam. Então, ele tem 27% de penetração no Brasil.
Ou seja, tem bastante coisa que dá para a gente crescer ainda, dá para crescer bastante. Aqui tem até, esse relatório traz as hashtags e os emojis, né, os rankings mais utilizados. Isso é muito importante numa estratégia de social, ter uma noção desses números, né? E muita gente pega e contrata uma agência só para fazer a post, né? E aí entra por trás disso, tem todo um planejamento, né? Números do e-commerce, a penetração do e-commerce no Brasil tem 45%. Então, 45% das pessoas, ou seja, que estão conectadas, 45% do total, elas estão no e-commerce. Então, é um potencial muito grande para quem está entrando no e-commerce, né? A penetração do mobile, ele é até um pouco maior, né? Se for no ranking, a gente está um pouco acima. Mas olha o que tem para crescer, né? A gente tem 35% de penetração. Né? Então isso é importante saber. E no m-commerce, né, no mobile commerce, 27%, que são aqueles sites 100% mobile. Então, a verba publicitária, tá, de marketing digital, ela já é 1/3 do total da verba. Então ela cresceu aí nos últimos anos 26%. Nos últimos, pelo menos 5 anos, 26%. Então a verba do digital, porque o cliente ele quer investir naquilo que ele pode monitorar, né? Isso é uma grande grana. Mesmo com a crise, os países investem em marketing digital. Isso aqui é um relatório de alguns países do mundo, Reino Unido no caso, né? Então isso é uma coisa que mostra o caminho que tem que ser seguido, a importância dos números. Agora vamos a alguns comportamentos digitais. A gente olhou um pouquinho dos números, que é importante antes de você desenhar uma estratégia de marketing digital. Comportamento. Então, os donos da internet. É importante saber que a classe C hoje é a dona da internet. Né? Isso Brasil, tá? Ela é dona da internet. Isso comparado é maior que Canadá, Itália e México, né, de pessoas hoje na internet. Né? Agora você também tem uma noção de como é dividido por device, as categorias. Então, que tipo de categoria as pessoas buscam por device? Então, por desktop, serviços, busca, navegação, portais. Tablet, você tem um lance mais focado em entretenimento e o smartphone, obviamente, social media é o mais forte. Isso é muito importante nas suas tomadas de decisões, né? O seu negócio vai crescendo e você tem que começar a entender por device como isso pode funcionar, né? Uma outra verdade importante, né? A audiência do desktop continua crescendo. Então, na verdade, a gente tem crescimento do desktop, isso foi rodado em 2016, 2017, então é uma inverdade falar que não, o desktop parou de crescer, não, ele vem crescendo, ele vem trazendo muita gente que não usava a internet. Então, o mobile atrai usuários que não são ativos no desktop. Então, somente o público mais jovem, eles utilizam o mobile e eles não utilizam, ou nunca utilizaram, né, tem uma faixa aí que não utilizaram o desktop. Né? Então, mas o cliente é multiplataforma. É difícil hoje você mensurar com exatidão, dependendo da estratégia, se ele veio pelo Google AdWords, se ele veio pelo blog, ou se ele foi pelo direct, ou se ele já conhecia a loja física, ou se ele já ouviu falar, ou se você já fez uma parceria. Então, cada vez mais a gente vai ter um momento de reconstrução do marketing para entender que marketing é marketing. Né? Vai parar de falar só de marketing digital. A gente tem que entender como um todo. Né? Tem alguns exemplos que depois eu vou passar para vocês logo adiante. Tá? A faixa etária por dispositivo. Então, 26% só celular, dos 15 aos 24 anos. Então, 26% desses caras não usam desktop. Né? Então, você tem 88% no mobile, de 25 a 34, e mais de 55 anos, 77% desktop. Isso é muito importante na hora de você montar uma estratégia. Né? A audiência de conteúdo vídeo depende da faixa etária. Outra coisa, um erro, o cliente quer fazer um vídeo grande, institucional ou de produto, ele tem que ter uma noção, até um ponto que a audiência de vídeos cresce mundialmente no desktop. Então, outro ponto importante, o desktop cresce muito a audiência de vídeo. Né? E tem um ponto mais interessante que é o seguinte, redução do tempo do vídeo aumenta a audiência e aumenta a conversão. Então, hoje os vídeos nas produções, quando você vai trabalhar, o som tá ok, gente. O som tá ok aqui, o pessoal falou assim, som. Quando a gente trabalha com alguns conteúdos para alguns clientes, a gente já trabalha com vídeos menores. A gente já começa a observar no BI, no resultado mensal, que os vídeos menores convertem mais. Então tem que ser mais objetivo, né? Muita informação. Um primeiro ponto que começa a mudar o cenário, né? Ad blockers, isso é bem recente.
14% dos desktops no Brasil utilizam. Ou seja, 14% não recebe nenhum tipo dessa mídia que você paga, que você faz. Essa mídia display, enfim, essa mídia que você paga. Né? E mais da metade dos anúncios no mundo não são vistos. Então, chega num momento que a gente precisa entregar o valor do negócio, o propósito do negócio de outras formas. Isso, sim, isso define investimento em marketing, buscar uma agência qualificada que possa planejar essa ação, né? Antes de executar, planejar, entender se isso cabe a uma plataforma de conteúdo, como um blog, né? E o porquê ele existe, por que uma landing page. Eu escuto muito operações que não, faz uma landing, capta, legal, capta o quê, por quê. Então tem uns porquês que tem a ver com marketing, não tem a ver só com o pessoal está reclamando bastante, hein? Em conexão, né? Bom, aqui está normal, gente. Quer que plugue na outra? Será? Bom, estamos na mais rápida, né? Bom, depois, pessoal, esse áudio vai ficar gravado para vocês, vão poder escutar depois se há um problema na conexão, mas a gente aqui está normal, né? O que eu podia fazer, de repente o pessoal sair dela. Pode pedir para lugar? De repente ninguém utiliza. Né? O que isso significa? Né? Pessoas vivendo cada vez mais de forma personalizada, né? E aí eu pergunto, significa que estão desconectadas de marcas? De jeito nenhum, né? A marca precisa estar no lugar certo, né? Não quer dizer que as pessoas são extremamente... tem gente que está falando que está normal, gente. Desculpa, estou olhando aqui para dar uma olhada. Tem gente que não consegue assistir, tem gente que fala que está normal. Está meio a meio. Eu vou dar sequência, gente, depois vai ficar gravado, tá? A gente pediu, tem 2 pessoas acessando a rede, a gente vai deixar a rede 100% híbrida para nós. Mas ela é um link dedicado, não vejo problema para isso. Mas vamos lá. Então, o Big Data, um comportamento interessante, né? Ele veio para enriquecer as experiências. Não quer dizer que BI é a área mais importante de tomada de decisões dos negócios e das empresas. Então, para você ter uma ideia, o Brasil é um local, é um país onde as empresas dividem as experiências das marcas. Então, no Brasil, hoje, 63% dessas experiências são distribuídas pelo Google ou por quem audita, né, em relatórios. Ou seja, essas informações BI são distribuídas no Brasil para quem quer faz a compra e entrega no seu apartamento. Né? E você controla no app o que está acabando e também acaba falando para você que está acabando tal produto. Então isso é uma coisa bem interessante. O valor do dinheiro, aqui entra uma coisa muito importante que vem para... O pessoal está falando que deu erro, caiu. Aqui está ok, gente. Tudo ok aqui, hein? Voltou, olha lá. Poxa, que pena, hein? Que coisa, hein? Que pena. Vamos lá. Eu vou dar continuidade, gente. Não tem o que fazer. Né? Já fizemos todas as mudanças possíveis. Deixa eu republicar aqui de novo. Né? Vamos lá. Valor do dinheiro. Então, tem uma pesquisa de 2016, 2017, que traz algumas informações, 2014 a 2016, que falam que as pessoas compram muito mais preços, né? E buscam sites de comparação. E 44% quer comprar, né? Quando entra nesse site, ela quer comprar, né? Só que de que forma diferente? Ela quer economizar. Então, 62% em cima desses 44% quer economizar. E não só consultam, como abandonam as compras. Então, 85% das pessoas estão propensas e abandonam as compras dentro de uma decisão de compra. Isso tanto no e-commerce quanto em loja física. Tá? Isso é um comportamento. Então, até o momento, na loja física é mais simples de comparar. No e-commerce, eles usam aqueles apps e eles abandonam. Então, é muito importante você ter um preço competitivo. Se você vende commodity, né, um produto de giro, um produto de muita busca,
é mais complicado você ir para o e-commerce porque você vai ter que ganhar volume. Isso é mais um ponto que retrata qual o seu propósito de negócio, né? E a gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais adiante. Então, uma coisa bem interessante, uma pesquisa de 2016 que mostra quais são os pontos mais confiáveis numa tomada de decisão. Essa pesquisa foi rodada no Reino Unido, né? E depois em todo o mundo. Então, eles consolidaram essa informação que uma pessoa comum, né, como a gente, é mais confiável do que um especialista técnico, do que um CEO, do que um analista financeiro, de que especialistas acadêmicos. Então, os clientes, de um modo geral, o que esse relatório traz? Estão cansados de marketing de palco, de receitas prontas, de respostas imediatas, porque eles sabem que, na verdade, aquilo é uma resposta rápida para te dar para você tomar uma decisão rápida, né? E não necessariamente funciona. Lembrando que o e-commerce, ele é um sistema, né? Ele é um sistema, mas quem compra são as pessoas. Então é interessante investir em conteúdo também, né? Não é só ter um produto interessante, né? A gente tem aí algumas disrupturas como inovação, que é a Smart Fit, para quem conhece, uma academia que realmente traz uma outra percepção de serviço, traz uma experiência. Academia por academia não ia ter diferença, né? O pessoal somente água também parece que estabilizou. O valor que estabilizou. O valor da experiência, Nubank trouxe a experiência. Então, você tem produtos e serviços trazendo muito mais para a experiência, né? Doutor Consulta, para quem não tem plano de saúde e busca qualquer tipo de especialidade médica, tá? Isso tem para algumas cidades do Brasil, né? Muito interessante. Uber, né? Que chegou também aqui na cidade. O que a gente tinha antes, né? Os jovens se preocupavam em ter uma casa própria, um carro e alguns milhões na conta, né? Ao longo da vida. E hoje ninguém está querendo comprar carro, está todo mundo buscando Uber, Bike, o Airbnb e 5 milhões de seguidores, né? As pessoas estão preocupadas exatamente com esse tipo de conteúdo. Das top 20 maiores empresas, 40% são de tecnologia hoje, tá? 40% hoje. Esse é um relatório de 2016, mas os números não mudaram tanto. Em 2012 eram 20% de empresas. Então, toda empresa, que a gente entende hoje, toda empresa é de tecnologia. Se você não tem impregnada na empresa ou instalada alguma plataforma, alguma tecnologia, não tem como. Tá? E oferecem muito mais, além de produtos, né? Oferecem serviços. E transformam os setores. Né? A Amazon tem um valor de 527 bilhões e já é maior que os grandes varejistas mundiais, né? Walmart, Target e outros mais que já até fecharam, como Sears. E JCPenney também, americana, que fechou há pouco tempo. Então, o novo marketing, aí surge um ponto, o novo marketing com propósito, né? A evolução das marcas. Então a gente tinha a era identidade, produto, preço, praça, promoção, que é a base do marketing, a era do valor, e agora nós estamos no 3.0, que é a era do engajamento. Alguns já dizem do 4.0, mas o engajamento é importante, a gente está vendo ele agora, que é produto, preço, praça, packing, embalagem, proposição, propósito, pessoas, planeta, né? Isso tem a ver, por mais que a gente tenha um pequeno negócio, né? A gente está falando de e-commerces médios e grandes, né? Alguns grandes, a gente tem que se preocupar com isso. A evolução, a gente tinha um cliente fiel e agora a gente tem um cliente leal. A gente tem desenvolver produtos, agora a gente desenvolve experiências. Conhecimento de poucos, conhecimento compartilhado. Inovação centralizada, inovação aberta. Saque mudou, é cliente ao centro, né? O cliente ele busca a gente por vários canais. Então, comunicação era de uma única via, hoje é uma comunicação de mão dupla. Produto e preço, hoje é produto no contexto. Na verdade, muitas vezes você não tem o melhor preço, você vende. Mídia comprada, o produto é a mídia. Então, para alguns negócios, hoje o que importa muito é o produto, é o tipo de envolvimento que você tem com o cliente. E-commerce, eu só trabalho com e-commerce, mas o cliente é omnichannel, o cliente ele busca algum tipo de experiência com esse produto. Tá? E a gente tinha departamentos digitais, hoje é uma cultura digital. É uma coisa importante para os pequenos e médias empresas que entram no e-commerce, é buscar cultura digital. É importantíssimo ter cultura digital. Então, a Amazon, o valor de mercado, a última semana passou de 1 trilhão. Então, isso é uma mudança assustadora e muito rápido, né? Então, a gente precisa hoje de cultura digital. A gente tem aqui alguns clientes no marketing e a gente entra no detalhe
de entender quem que vai tocar o dia a dia. É você, o dono, o sócio? Preciso de mais pessoas. Preciso de uma pessoa dedicada. Né? Marcas nascem a partir da estratégia e negócio, mas ganham vida através de experiência e interação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente nosso que vende sapatos e ele montou uma loja e ele, exato momento, falou assim, poxa, vou montar uma loja, mais uma loja igual a todas as outras e concorrer com todas as outras, e ele definiu um nicho de mercado que era para mulheres que calçam números maiores. Então ele conseguiu desenhar um propósito muito claro. E aí ele começou a entender que não era só no e-commerce que ele tinha que atuar. Ele começou a pesquisar o mercado e começou a entender que as lojas físicas também não tinham esse produto. E hoje ele, além de vender no e-commerce, ele também distribui e faz parcerias com essas lojas físicas. Então isso é um exemplo só de um propósito muito claro de negócio que mudou um pouquinho, ele nichou, e ele virou um especialista nesse negócio e diminuiu pra caramba a concorrência. Né? E aí, a resposta, né, a pergunta, se tudo pode ser comparado e comprado online, como diferenciar produtos e serviços? Aí entra nesse ponto, um pouco desse exemplo que eu dei agora desse cliente nosso. Né? Ele diferenciou um pouquinho, ele veio para montar uma loja o Brian, ele fala, né, bem-vindo à era em que as marcas é aquilo que as pessoas dizem dela. Isso vai ser muito rápido para todos vocês, né? Vocês estão assistindo, mesmo que vocês estão na Tray ou estão pretendendo ir para a Tray, mas a sua marca não é tão conhecida, mas vocês têm que entender que o investimento no e-commerce não é só em Google AdWords, não é só em Facebook Ads, a gente tem que investir na marca, num planejamento e começa definindo o porquê que você está tentando montar esse negócio, tá? O conteúdo, né? Marcas que compartilham conhecimento, contam histórias de verdade, convidam consumidores e não forçam a exposição. Né? Isso é muito importante. A gente tem vários exemplos dentro de casa. Então aqui você tem o Spotify, então o contexto, né? O conteúdo entregue no momento adequado e de forma personalizada. Isso entra dentro de um desenho de mídia programática, que é onde você compra por comportamento de navegação. Né? Isso é uma coisa que está bem próxima e muita gente já utilizando no e-commerce. Né? Um app é um bom exemplo, né, disso. O app, o Pão de Açúcar, ele entrou, a marca deixou de falar de si mesma para valorizar o consumidor que investem nele. Então hoje, o Pão de Açúcar entendeu que eles querem preço, querem promoção, querem entender pontuação. Então hoje o app do Pão de Açúcar realmente trouxe novos clientes, aumentou pra caramba o faturamento deles. 40% das pessoas são mais propensas a se engajarem com marcas online se elas postarem fotos reais de seus produtos sendo utilizados. Então, um erro que a gente vê de muitas agências, fazer aquela super produção, aquele super post ou aquele super stories, mas o cliente tem que estar envolvido. Tem um trabalho tanto do cliente e da agência, e isso a quatro mãos vai dar mais resultado. E tem que acompanhar, tem que seguir aquele ponto. Planeja, executa e avalia os números. E os números têm comportamento, não é só número por número. Não vendeu, a agência não funciona. A gente tem clientes que chegam aqui, tentei 4 vezes, cara, eu não quero tentar a quinta e não consegui. E a gente já dá um banho de água fria, tipo, vamos planejar. Mas quando retorna o investimento? A gente precisa planejar e a gente precisa começar. Depois a gente começa a entender aonde vem esse break-even, esse retorno do investimento, ou até cálculo de um ROI. Muita gente promete um ROI antes de começar. Se já tem um histórico na conta do Analytics ou coisa do tipo, a gente consegue avaliar e ter um possívelzinho de ROAS, mas isso não é comum para todo mundo. A apresentação vai ser compartilhada, gente. Tá ruim, todo mundo falando aí, travando. Alguns assistem, outros não. Um exemplo aqui, essa marca convidou pessoas para poderem postarem a utilização do produto. 7 vezes mais compartilhamento. Então, a gente usa aqui na agência, e é uma coisa que não foi a gente que criou, que é uma coisa que eu venho das experiências das agências trabalhando com planejamento, que é o Golden Circle, que é o círculo de ouro, que é uma metodologia de Simon Sinek, né? Que é o seu propósito. Você tenta desenhar o seu propósito dentro de um negócio, seja ele qual for. No caso aqui, estamos falando de e-commerce. Então, é o porquê, o que, como e porquê. Só para vocês entenderem um pouquinho, toda pessoa sabe dizer o que faz. Né? Eu tenho essa loja, porque eu faço dessa forma. Tá? Algumas pessoas explicam como fazem o que fazem. Eu faço de tal forma. E poucas explicam o porquê fazem. Então esse porquê tem a ver com o propósito, né? Então tem a ver com esse exemplo dessa loja de calçados. Tem a ver com um exemplo de uma loja de suplementos que há pouco tempo a gente começou a orientar
identificou a falta de uma loja de suplementos focada nos esportes, ou que trate o cliente como esportes, quem vai correr uma maratona, ou quem vai correr uma meia. Esse é o ponto. Então, você tem que ter um propósito muito claro. Loja, pensa uma coisa, todo mundo hoje, se tiver um investimento ou perdeu um emprego, pega o fundo garantido, vão montar uma loja no e-commerce. Então, todo mundo pode fazer uma estratégia muito parecida, tá? Se fizer o básico. Só que precisa planejar. Antes de tudo, a gente precisa avaliar para que público você vai vender. Até oriento muitos clientes fazerem um canvas, um mini canvas, que pega os 3 blocos iniciais e fazem um golden circle, né, círculo de ouro, para poder ter uma definição. Eu acho que eu dividi em alguns pontos, que é, primeiro, entender os números digitais, desmistificar alguns pontos que fazem, mas Facebook não funciona mais, né? Essas coisas são pessoas pessimistas que não conhecem os números e também não vão estudar. Depois avaliar os comportamentos de navegação. Depois entender que o cliente não é só digital, que ele busca também informações no offline. Isso para alguns vai fazer algum sentido, para outros nem tanto. Depois eu entendo um pouco mais sobre o novo marketing. E em cima disso tudo, ou atrás disso tudo, tem Kotler, que criou o marketing. Então, eu vejo algumas plataformas de serviços que entram para o e-commerce tentando escalar. Então elas vendem serviços de marketing de forma escalável. Só que isso não funciona. O que funciona para João não funciona para Maria, né? Isso é uma coisa recorrente que a gente vê, eu não vou citar o nome das empresas, mas matam o marketing de uma forma e depois é muito fácil colocar a responsabilidade no cliente, né? Que o cliente não tem preço ou que o cliente não fez. Então, eu aconselho todos vocês fazerem um planejamento antes de atuar. Né? Tem muita gente que faz isso no Brasil, muita gente competente que planeja, né, antes de atuar. Não é simplesmente fazer um post ou simplesmente gerenciar o Google AdWords. Você precisa entender um pouco de marketing para entender todos os caminhos. Tem clientes que cabem uma ação de influenciadores imediatamente, outros nem tanto. Outros precisam de uma landing page específica para explicar um assunto que é totalmente fora de um paradigma. Então, quebra um paradigma, na verdade. Então, a pergunta é, qual o seu propósito no seu negócio? Olha para o seu negócio. Será que você tem um propósito claro? É isso, gente. Tá? Eu tentei aqui resumir. Confesso que tinha uns 200 e poucos slides. Na verdade, eu resumi para 87 e tentei ser o mais dinâmico possível. Peço desculpas aí pela conexão. Na verdade, a nossa está muito boa. Não sei se é o sistema onde sobe essa informação. Né? Aqui a gente tentou deixar até a redundância da rede para não ter problema. Então, de repente, a gente vai ler tudo aí e ver o que dá para fazer para melhorar nos próximos. Tá? O meu nome é Eduardo Fabro, meu e-mail está aqui. Quem quiser alguma orientação, algum ponto, tirar alguma dúvida. E eu tenho certeza que essa apresentação vai ficar aí gravada, né? E vocês vão poder consultar. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas lá. Sim, o pessoal está perguntando se vai ser disponibilizado. Então, geral, gente, isso vai ficar na plataforma. E, de alguma forma, se isso der algum problema na plataforma, eu também tenho aqui essa apresentação. Eu vou entregar para a Trey, né? E o pessoal vai poder dividir isso com vocês. Tá? Deixa eu ver se tem algum ponto mais em aberto. Acho que não, por enquanto é isso. Muita gente reclamando da conexão, né, gente? Que pena. É uma pena aí. Deixa eu ver, o Rodrigo tá... Vê se você acha alguma aí. Aqui tem uma pergunta do Rafael Borges, né? Pergunta: estamos prestes a lançar uma loja de semijoias. Nossa dúvida é quais os caminhos e meios de marketing adotar no pré-lançamento. Por onde começar? Então, Rafael, o primeiro ponto eu tenho que te mandar um briefing para entender. Então, tem perguntas comerciais e perguntas que vão entrar um pouco no marketing para entender, por exemplo, objetivos, né? Os seus concorrentes. E eu vou ter que colocar de pé, isso é a nossa metodologia, um pré-projeto. Né? Isso não tem custo nenhum, eu faço um pré-projeto, apresento isso para você ter uma noção e a gente aumenta o quê? A gente aumenta o nível de assertividade do seu projeto. Né? E o próximo passo é a gente fazer realmente um planejamento. Então, o primeiro mês de contratação de todos os clientes aqui da Warra Marketing,
O primeiro mês é um planejamento de marketing. Ele é cobrado, o cliente paga, a gente apresenta o planejamento, que entra em conceituação, um pouco do Golden Circle, entra no público-alvo, personas, entra nos tipos de campanhas que a gente vai abordar, nos canais que a gente vai utilizar e até desenha os steps, né? Os passos, né? O passo 1, de repente no passo 3 eu tenho um blog que precisa chegar. Então a gente faz um planejamento, claro, e a gente revisita ele a cada 3 meses. O cliente aprovando, só aí vai para a execução. Tudo isso, gente, parece uma coisa, né, uma burocracia ou um processo extenso, mas é importante, porque precisa aumentar o nível de assertividade. O e-commerce ele virou um canal de muita competitividade, mas muita gente fazendo a mesma coisa, né? E muita gente reclamando coisas do tipo, o e-mail marketing não funciona. Aí eu vou ver o que ele faz, ele manda um tabloide, né, só de promoção, só preço, para a base inteira. Então tem algumas coisas que assim, vai ter que fazer o marketing direito, né? Cada vez mais vocês vão ser cobrados para fazer o marketing direito, né? O que eu indico para quem está começando é trabalhar um propósito muito claro de negócio. Então, por exemplo, você vai montar uma loja, você precisa entender mais ou menos a árvore de categoria. O que você vai vender? Para quem que você vai vender? Né? Se você não entender o que você vai vender e para quem você vai vender, pensa melhor, porque a loja não vende sozinha, né? A loja, além de não vender sozinha, ela precisa do marketing. E nem com o marketing, se você não tiver muito claro o seu propósito, você vai ter dificuldades, obviamente. Então, montar uma loja no e-commerce é como montar um negócio. Você tem que ser comercial, você tem que ter uma veia empreendedora, você tem que tomar decisões, voltar atrás dessas decisões, né? Não é tão simples, não. Mas, assim, é o melhor caminho hoje para você montar um negócio, isso é indiscutível. Né? Mas eu canso de ver projetos ou clientes que entram aqui, que acham que é muito fácil e desistem antes de começar. Né? Então, o turnover, né? A taxa de pessoas que desistem ou não dão certo é alta ainda, porque falta planejamento. Né? E isso tem a ver com investimento. Né? Custa. Não custa tanto quanto uma loja física, né? Mas custa. Né? Custa. Qual que é? O que é importante ter uma plataforma. O que acha importante ter uma plataforma, ter em uma plataforma de venda. Olha, o que é importante numa plataforma, primeiro você tem que ter uma plataforma escalável ou uma plataforma, não as caseiras, né? Então eu estou falando da Tray. A Tray hoje, ela entrega um serviço bem interessante, né, para o PME. Não sei, eu falo porque a gente já fez mais de 500 lojas, né, personalizadas na plataforma, então a gente já aprendeu bastante com o Tray. Então, você tem que ter uma plataforma, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que pensar o que você vai vender. Então, numa árvore de categorias, o que você quer vender? Por que você quer vender isso? Né? Depois disso, você tem que entender a integração com chatbot, uma robotização para algumas perguntas, ou clientes poderem acessar vocês em algum momento. Você tem que tem algumas aplicações muito importantes, quando você manda direto para o carrinho, para você fazer, não vou falar em nomes tão técnicos, mas você pode fazer um preview da página de produto sem carregar. Então tem algumas funcionalidades que são imprescindíveis hoje na hora de personalizar uma loja. Isso por quê? Porque o comportamento de compra ele vem mudando e as pessoas não têm muito tempo, elas desistem. Então hoje que a pessoa entra, ela tem que ter um menu muito claro, muito objetivo, tem que ter banners muito bem atualizados. Não adianta, eu sei muitas vezes que não tem muita grana, não tem muita condição, mas você tem que ter uma agência focada com você para te ajudar. A agência, ela não vende para você, você desmistifica esses assuntos. A agência ela vai te ajudar com assertividade e com a capacidade técnica dela. A venda é uma consequência de um ótimo trabalho, né, de ambas as partes. Então é um casamento, agência e cliente, tem que ter um casamento. E quando não está legal, tem que trocar uma ideia e falar, não está legal tal ponto, me explica por que isso vai acontecer. Aqui tem o nome de uma loja, né? Vamos lá. No meu caso, vendo peças automotivas, os clientes compram por necessidade. O que vale mais? É o preço baixo? Como a gente... Então, eu já trabalhei em um grande e-commerce desse segmento, né? Esse segmento, o carro está no elevador, né? Às vezes, se é a linha undercar, né? Mola, suspensão, ninguém compra para estocar uma pastilha. Esse mercado ainda sofre muito com preço, né? Preço ainda é uma grande definição. A gente tem um cliente que a gente fez um blog sobre freios e a gente tenta implementar o especialista do freio e a importância do freio, mas é um trabalho a longo prazo. No seu segmento,
Você tem... você voltou agora, né? Estou respondendo para você aqui. Voltou. Cabo Velas Parts, né? Fiz a sua propaganda. No seu caso, é um paradigma do seu segmento. Tá? O que eu vejo com bons olhos é estratégias de conteúdo, né? Blogs, para você entender um pouquinho sobre dicas. Isso é bem interessante, mas é a médio e longo prazo. Esse que é o lance. O marketing ele resolve muitos dos problemas, né? Dessas interrupções ou desses problemas, desses paradigmas. Mas às vezes pode demorar um pouquinho. O lance é talvez você se tornar um cara especialista. Lembra do propósito? Então, especialista. Eu trabalho com auto parts, mas eu sou especialista em suspensão, por exemplo. Isso é uma coisa que pode fazer você ganhar audiência pela especialidade ou por alguns cases com clientes. Né? Isso é importante. Vamos lá. Somos fabricantes, Stephanie, somos fabricantes de produtos em couro legítimo. Malas, bolsas, carteiras, produtos, escritórios e pastas. Mesmo tendo preços baixos de mercado e sendo produtores que durarão por muitos anos, os produtos um pouco caros por conta do material. Isso dificulta a venda? Possui alguma dica para ajudar nisso? Olha, o que acontece, Stephanie? Você tem uma marca, não sei se ela é tão conhecida, mas dificulta, mas você vai ter que mostrar uma coisa que você tem que talvez os outros não tenham. Eu não entendi isso. Você enaltecer tanta qualidade, então você vai ter que falar mais sobre essa qualidade. O vídeo é uma coisa que eu vejo o e-commerce utilizando pouco como mídia, né? YouTube vídeos ou até vídeos nas redes sociais, né? Com estratégias de impulsionamento corretas, né? Campanhas. Então eu vejo pouca gente fazendo isso direito, porque na hora que eu contrato um freelancer, ele não faz isso. Talvez eu preciso abrir uma câmera, às vezes eu preciso até de uma pequena produtora para fazer isso. Então talvez, eu uso muito o exemplo de uma loja de óculos, que eles fazem um óculos no Brasil, né? Eu não lembro agora o nome, eu também não vou falar o nome, fazer propaganda para eles, mas é muito interessante porque eles mostram, o produto é similar a Ray-Ban. Então o que eles fizeram? Fizeram um baita de um site institucional e o e-commerce está dentro, tá? E eles mostram como é feito, produto 100% Brasil, com alta tecnologia e tudo mais. Então conta uma história. Então, é assim, o e-commerce, ele hoje desafia muita gente porque você precisa contar uma história. Lembra lá atrás do marketing e da evolução dele aqui à frente que eu falei. Então você precisa falar do seu produto, da sua qualidade. Né? Você como fabricante vai ter um pouco de dificuldade, porque você está indo agora talvez, não sei se você já deve vender para o B2B, está indo para o B2C. Né? Você quer pular esses fatores aí, vendedor e tudo mais, que é muito comum. Você vai ter que tomar cuidado também com práticas como se diz? Conflito de canais, né? Trabalhar com preço sugerido é muito interessante para o seu cliente, mas você vai ter que trabalhar com conteúdo, né? Não tem como, ninguém vai digitar lá carteira, tal, e vai para você e nem conhece a marca. Tá? São essas duas? É isso. O quanto vendas, né? O quanto o custo de envio de um produto até o local onde meu cliente está localizado é muito caro. Como fazer alternativas? Olha, você vai ter que fazer, dentro da metodologia Canvas, você tem uma maneira de você fazer o custo da sua operação. Isso tem a ver com o ROI, né? Por isso que eu falo ROAS. ROAS é o retorno do investimento em mídia. O ROI engloba tudo, né? Então você vai ter que fazer um custo operacional. O quanto isso me custa. Muito importante fazer custo operacional até de frete grátis. Tem muita gente que dá frete grátis no Brasil e aumenta as vendas. Quanto isso aumentou, né, a operação? Às vezes não deu lucro. Né? Então é interessante você entender o custo, né? O correio aumentou de novo o preço, que eu sei, está taxando de novo. Você vai ter que fazer esse cálculo segmento a segmento. Não tem uma estratégia pronta para você. O que eu vejo é muitas vezes você aumentar frete ou não entregar em alguns locais, ou não fazer publicidade, não vender. Tem alguns clientes nossos que não vendem em alguns locais do Brasil, porque tem uma cubagem, né, grande, então acabam fazendo. Carvalho Daia. Abri minha loja online de alimentos naturais e saudáveis. Tem 2 semanas e não vendi nada ainda. Porra, eu vou te falar uma coisa. 2 semanas você já quer vender. Não é assim. O e-commerce não é tão... você não vendeu? E já divulguei nas redes sociais, faço postagem de produtos e crio conteúdo e como usá-los, né? Como recipientes, minha plataforma é Tray. Acho muito boa. Estou integrando alguns itens no marketplace, mas ainda assim não vendi nada. Você consegue alguma coisa a mais?
Olha, eu consigo te orientar. Na verdade, você não vendeu, né? O que você fez? Você tem estratégias, vamos entrar agora um pouco mais dentro do e-commerce, você tem estratégias de topo, meio e fundo de funil. Quando você vai para um Google, você tem estratégias preferencialmente de fundo de funil, que é compra ou não compra, né? Estratégia de topo e meio é reconhecimento do produto, marca, ele se relaciona e depois vai para o fundo do funil. Eu preciso entender o que você está fazendo, né? O que você está atuando? Será que você definiu muito bem o seu público-alvo? Será que 2 semanas não é pouco tempo? 2 semanas é pouquíssimo tempo, né? Para você entender. Você precisa rodar pelo menos um mês, entender esse um mês. É interessante que você tenha uma agência próxima de você para poder fazer as análises, porque às vezes você vai vender e não vai saber nem o porquê você vendeu. Então, é interessante você ter um especialista ao lado. A não ser que você seja um especialista, mas aí você vai dividir 2 funções, né? Comercial, ser empreendedor, né? Comercial e empreendedor, e também ter que fazer o marketing. Então, você tem que primeiro ver o que você fez. Pensa, planeja, executa e avalia resultados. Temos uma loja física de moda feminina, multimarcas. Estamos na Trade com e-commerce, logo que lançamos, vendeu bem online e agora deu uma parada. Fazemos posts no Insta, Face, etc. Como alavancar nossas vendas online. Fazemos bem também anúncios patrocinados no Insta e Google. Então, loja Zenska, né? Todo mundo faz isso. Já pensou nisso? Que todo mundo faz o que você está falando? Ou quase todo mundo faz isso? Né? Agora, se faz bem, não sei. Né? Então a gente precisa entender que todo mundo vai para esses mesmos caminhos. Os números que eu apresentei lá atrás mostram que realmente é um caminho onde as pessoas navegam. Mas como fazer mídia? Então, quem é o meu público-alvo? Então você trabalha multimarcas. Será que você não tem que se especializar em alguma coisa? Será que você está fazendo a quantidade de campanhas necessárias? Será que você está investindo em mídia? O valor necessário? Será que não tem uma escala? Então, assim, é difícil, não existe uma coisa pronta. Você precisa entender, precisa avaliar o que está acontecendo. Será que sua loja, outra coisa importante, a gente estava recentemente fazendo um curso em São Paulo de reciclagem da equipe, na verdade eu e meu sócio, e 70% dos e-commerce são mal metrificados, ou seja, não estão tagueados corretamente. Então, as informações do Analytics estão erradas. Então, todo mundo acaba olhando o Analytics baseado numa metrificação. Vou dar um exemplo. Você tem um site institucional, onde você tem um vídeo, onde o KPI, o mais importante é assistir esse vídeo, e você não tagueia o vídeo. Então, o cara fica 17 minutos no site, principalmente aqueles homepage, que todo mundo tem aí pronto, esses sites, as plataformas de marketing, e você não tagueia corretamente. Aí você fala, nossa, a taxa de rejeição desse site está 86%. Vamos fazer outro site. Alguém vai olhar e vai fazer. Vamos vender outro site. E você vai acabar comprando. Só que o cara, poxa, mas o cara ficou 17 minutos lá. E deu taxa de rejeição. Mas por quê? Porque não tagueou, não acompanhou se ele viu o vídeo. Então, essa metrificação. E quem faz isso? Tem que ser alguém especializado. Precisa investir em marketing. Né? Tem clientes que perguntam também, quando que vem o retorno do investimento? Depende, precisamos começar a trabalhar. Meu nicho é moda masculina. Sei que as redes sociais as pessoas querem relacionamento e não panfletagem digital. Tenho 2 problemas. Crio conteúdo para a moda masculina e perder a vergonha para pessoalizar minha marca e criar um vínculo e engajamento com o cliente. Alguma dica ou sugestão para a minha marca? Segue o site. Eu vou dar uma olhadinha depois, mas é assim. Acessa aí, Rox. Consegue? Só para a gente dar uma olhada. Não vai? Tá. O lance é assim. Precisa tudo, gente. Dentro de um planejamento, você tem um escopo ali de 3 partes que a gente faz. A gente tem que entender o propósito do negócio, entender o público-alvo, o seu diferencial, avaliar os seus concorrentes, seus objetivos de venda. É quase assim, quando um avião cai, desculpa a analogia, ele não cai só porque acabou o combustível, é uma soma de fatores. Então é a mesma coisa o marketing, né? Não adianta você achar que eu vou ter aqui uma cartola e vai sair um coelho com uma sugestão linda e maravilhosa. Cada caso é um caso. Né? Tem clientes aqui, deixa eu ver um outro exemplo de clientes de joias, que ele decidiu há pouco tempo, ele saiu da aliança, porque a aliança era uma coisa de briga, e ele foi para um produto mais masculino, que tem uma mistura de joia com couro e está se dando bem. Então, assim, a definição do negócio tem a ver muito com você também escolher o produto certo para poder trabalhar. Se você escolher um produto altamente competitivo e você não tem capacidade para, de repente, derrubar uma marca que está há muito tempo no mercado,
é uma decisão errada de negócio que a agência vai trabalhar em cima dessa decisão sua. Porque a gente não faz aqui análise de risco de negócio, a gente faz planejamento estratégico de comunicação. Então, por isso que muitas vezes trocam de agência. Tem muitos clientes que chegam, já tentei com 4. E aí a gente já tenta desmistificar. Olha, tomara que não seja quinta, mas me explica o que não deu certo, que eu vou tentar te explicar. Tem uma pessoa perguntando aqui, ó, só consegui parar para assistir agora. Vai ter reprise? Vai, depois vai ter gravadinho aqui. Né? Não é que nem sessão das 10 do Silvio Santos, né? Mas tem. Agora, pode falar um pouco mais sobre ROI, né? Então, vamos falar uma coisa. A gente tem ROAS, né? ROAS, a sigla até fala que é o retorno do investimento em cima de spending, valor que você investe em marketing, né? Em mídia, media spending. Então, o ROAS é muito interessante porque há pouco tempo a gente pegou um cliente que perdeu no Analytics 30% da sua audiência no orgânico. E o cliente veio nos responsabilizar e falou assim, olha, esse assunto aconteceu algum problema aí com vocês. E a gente conseguiu dividir. Olha, isso aqui é a parte orgânica. Você está perdendo 30% esse mês do orgânico. E a parte de ROAS tem crescendo de 7% a 8% ao mês. Então a gente entendeu que era a descrição de produto por umas mudanças na curva ABC que ele achou que tinha que ter feito. Então, o ROAS, ou ROI, como todo mundo fala também, depende muito. Tem muita agência prometendo ROI 10. Eu quero ROI 10. Então, o ROI não se promete. Primeiro você precisa avaliar. Se você tem um residual no Analytics que a gente possa calcular, legal. Esse é um ROI que está sendo entregue e vamos tentar manter e melhorar. Agora, cliente que chega aqui do zero, e eu escuto muita agência fazendo isso. Prometo ROI 10, ROI 6, ROI 7. Isso não cai nessa jogada, porque isso não existe. Não dá para prometer um ROI. Né? Existem projeções, é diferente, mas tem que ser aberto. Olha, existe uma projeção de um ROI se você seguir estes pontos, que tem a ver com personalização de loja, tem a ver com uma série de fatores, como eu fiz a analogia agora, a triste analogia com o avião. Edgar Carvalho, olá, somos da loja Pet Shop Online, estamos no ar um ano, o nosso negócio vem crescendo mês a mês, porém este crescimento é basicamente galgado no marketplace. Atualmente 98% das nossas vendas vem com os marketplaces. Todos os nossos produtos são cadastrados dentro das melhores práticas SEO e 95% das nossas visitas vem do Google. Não fazemos investimento em Google Shop. Olha, o que devemos fazer para converter mais na loja? Olha, o ponto é o seguinte, você tem que entender e-commerce como canais. Então, o marketplace é muito importante. Vamos falar sobre o marketplace mais antigo aí, que atua no Brasil, que é o Mercado Livre, que nem é chamado de marketplace por alguns. Tem 12 anos, tem uma retaguarda de marca, você compra, lá tem um Reclame Aqui embutido, paguei pelo Mercado Pago, não recebi, recebo a grana de volta, altamente confiável. Tem lojas que têm operação no Mercado Livre e na loja dele, e não vende na loja dele, que é 15% ou 20% mais barato, mas vende no Mercado Livre. Porque as pessoas conhecem a marca dele não é tão conhecida. Só que é importante, como capital de giro, você ter o Mercado Livre para alguns produtos, se você tem condições. O marketplace é uma coisa muito interessante você atuar, porque eles têm uma baita audiência. Então o Walmart, muita gente fala, o Walmart quebrou e tal. Eles foram para o online e eles foram, não sei se está 100% marketplace, eles não têm um produto deles, eles só integram. Só que eles se vangloriam do valor da marca deles. Eles têm o valor da marca, só que eles cobram e a regra é deles. Como o Marketplace, Mercado Livre e eles, a regra é deles. Então, eu não aconselho ninguém focar 100% nesse tipo de estratégia. Você vai ter que atuar. E às vezes tem um lance. Eu vejo o cliente falando assim, mas eu estou muito bom no Marketplace, muito bom no Mercado Livre, não vendo na minha loja. Poxa, mas você tem que fazer a sua loja, você tem que entender a sua loja. Contrata alguém que consiga fazer a leitura do que não está legal. Você pode até desistir em algum momento, mas você precisa entender o porquê que não está dando certo. Oi? Travando bastante. Está travando? Melhorou, gente? Será que voltou? Sai e volta, sai e volta. Então, é isso, Edgar. Então, acho que precisa... eu acho que Google Shopping é muito interessante. Se você tem uma busca, é legal. Se você tem um especialista para fazer uma análise, que produto é esse? Para poder avaliar se Google Shopping, você tem o código EAN, obviamente, o Google Shopping é interessante. Mas assim, 98% das vendas no Marketplace é um risco muito grande.
Muito grande. Porque se eles aumentam a regra e falam para você que o fluxo de caixa, ou seja, o pagamento é 60 para 90 dias, eles podem te quebrar, né? Porque então é importante você trabalhar todos os canais. E o lucro, finalizando, o lucro do marketplace, seja ele qual for, ele tem que pagar a conta do marketing até a sua loja. E uma hora você tem que ter isso meio dividido, como canais, né? Você tem que estar bem todos esses canais, né? E tem que avaliar eles a cada instante. Espero que eu tenha te respondido aí. Qual a melhor estratégia para chegar ao cliente na área imobiliária? Olha, eu tenho aqui, aqui a gente não tem nenhum cliente nessa área. Tempo atrás a gente fez um pré-projeto e aí a gente entendeu, se não me engano, que a gente tinha que trabalhar uma geolocalização com serviços de WAP Push, né, envios de SMS e tudo mais. Eu lembro alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, eu atendi na época da TV1, na verdade eu trabalhei com um grupo do lado que atendia Cirela, né? Então tenho várias estratégias para você captar o lead que busca algum tipo desse segmento através de landing page, e aí tem um investimento um pouco alto nessas tecnologias, para você capturar, baseado em comportamento, quem busca no ramo imobiliário alguma definição. Agora, não tem alguma coisa aqui, eu teria que entender um pouco mais para poder te dar algumas dicas sobre isso. Gerencia um e-commerce na área livros. Legal, acho que você deu Enter, vai vir daqui a pouquinho, né? Será que ficou mais alguma coisa? Gente, se ficou alguma coisa, se puderem repetir aí, eu respondo, porque a gente olhou tudo. Acho que foi tudo, né, Raul? Foi tudo. Mas se tiver algum ponto, se tiver mais alguma dúvida, a gente tá no horário. Ó, tá bom aqui o horário, hein? Tá no horário, a gente tem mais 5 minutos, ou até passa um pouquinho. Olá, desculpe, não vi a apresentação toda, mas gostaria de saber os principais critérios ou métodos para definir o público-alvo ou persona, para direcionar de forma mais assertiva. Então, esses critérios e tudo mais é uma metodologia nossa, né? É como a nossa caixinha de Pandora aqui. Na verdade, a gente usa metodologias que eu posso falar para você, um pouquinho do Canvas. Quem conhece o Canvas vai saber, mas a gente usa os 3 blocos iniciais, que é público-alvo, como o cliente já te conhece e o seu propósito de negócio. A gente pede para os clientes no briefing uma análise SWOT, que são forças, fraquezas, oportunidades, né, os pontos fortes. Então a gente tenta, a partir disso, provocar o cliente e entender o propósito dele, e a partir disso, com toda a história dele, o histórico do negócio, a gente definir a 4 mãos. Não define a agência 100%, não trabalha a 4 mãos, tá? Definição de persona. Mas é basicamente isso. A gente usa também a metodologia depois na execução, que é o Golden Circle. Meu site tem em média 4.000 produtos cadastrados, porém a nossa maior taxa de vendas é pelo Mercado Livre, com 400 produtos cadastrados. Estamos estudando a migração para Tray, para poder gerenciar todos os demais produtos. Em uma só plataforma. Cara, vai fundo. Eu aconselho sim. A maioria dos nossos clientes são Tray e assim, muito resultado legal, cara. Tem muita coisa bacana. Vocês vão descobrir o mundo através dessa plataforma e eu recomendo. Curso. Tem vários cursos interessantes, né? Assim, às vezes um cliente, a gente fala bastante de marketing, agora estou fazendo mentoria para algumas startups na região, e muita gente fala, mas o que eu tenho que fazer para entender o marketing? É tudo, né? E ao longo de 17 anos que eu atuo nisso, vai aprendendo e desaprendendo. Então tem um lance que é desaprender toda hora. Então o que eu aprendi, eu desaprendo e tento ajustar. Tem alguns cursos como o E-Commerce School, que são interessantes, focados no e-commerce, mas tem alguns cursos de marketing, ESPM, que tem alguns pacotes para e-commerce que são interessantes, que abrangem mais o lance do marketing, né? Não deixa só na parte de venda, porque isso uma hora não vai funcionar, né? Eu vejo muita gente perguntando, eu estou no marketplace e não estou na minha loja. Por que no marketplace vende? Porque é marketing. A marca do cara, todo mundo vai lá. E por que minha loja não vende? Porque falta marketing. Ninguém conhece a tua marca. Então o marketing, às vezes, ele tentou, né? Tentou ser atropelado pelas ferramentas que fazem tudo. Não, as ferramentas ajudam e muito, muito. Só que elas não fazem tudo sozinhas, né?
Valeu, Amanda. Obrigado. A gente te espera. Tem uma loja física que funciona bem, mas a virtual estou com problemas. Não consigo alavancar as vendas. Quais programas auxiliares preciso para ajudar? Olha, eu preciso entender, né? Como eu falei até agora. Não tem uma resposta específica, a gente vai precisar entender, primeiro, se sua loja está metrificada, ou seja, tem parâmetros de tagueamento para a gente entender o que está acontecendo nela, se está tagueada corretamente, o que você já fez, qual o seu objetivo, ou seja, vamos cruzar em uma matriz de pelo menos umas 6, 7 assuntos diferentes. E depois tentar achar alguns caminhos e testar esses caminhos, né? A primeira coisa, se você está fazendo e não está dando certo, é a gente entender. Vamos avaliar concorrente, vamos avaliar preço, às vezes é frete. Frete é uma coisa muito inimiga do e-commerce. Às vezes você coloca lá um frete e deixa ele automático de alguma forma. E você vai ver depois que não funciona, né? Sei que são várias avaliações, mas pode ver uma forma simplificada, algum motivo de um mês vender muito no marketplace e outro sem cair qualificação. Então, o marketplace, a regra é dele. Eu vejo muita gente do marketplace Mercado Livre falar o seguinte: poxa, eu vendi pra caramba para a região de Minas Gerais e Rio de Janeiro esse mês. Pra caramba. Agora não caiu nada de Minas, está caindo São Paulo. Não dá para saber. Isso é um segredinho deles lá. Então, não sei o que eles fazem. Não sei como eles fazem. Então, não dá para saber. Curso de SEO? Olha, eu tenho 2 especialistas aqui no time. Eu não sei exatamente um curso de SEO para te passar exatamente. Se você quiser passar um e-mail para mim, para não esquecer, porque eu não tenho o seu e-mail, eu posso te responder isso com mais calma. O meu e-mail, não sei se está na tela aí, mas é eduardo.fabro, F-A-B-R-O, @awarramkt.com.br. Entendeu? Então, não sei se está na tela. Se alguém puder falar só se está na tela ou não, porque eu coloquei aqui, mas o sistema às vezes não está funcionando, né? Tá bom? Aí você me manda esse e-mail aí, mob. O Rodrigo vai colocar. Isso, é 100 pontos, isso mesmo. Tá. Com ponto ou sem ponto? 100 pontos, isso mesmo, tá certinho. Vou colocar aí, não. Não tem ponto aqui? Não, Eduardo.fabro, não é 100 pontos na RMKT, tá certinho. Isso. Te confundi. Eduardo, estou começando agora. Será que seria bom começar a vender pelos marketplaces para ganhar audiência e depois fazer a loja virtual própria? Ou necessariamente precisa fazer... Faz as duas coisas, cara. As duas coisas. Porque na hora que você decidir a loja, ela demora um tempo até você definir, você preencher briefing. Então, o que acontece? Faz as duas coisas. Você não vai... Dificilmente o seu segmento vai viver só no marketplace, tá? Então, acho que é interessante você. O marketplace, dificilmente você vai ter uma coisa que chama-se divulgar sua marca, tá? O pessoal só vai saber lá que foi entregue por tal empresa. Mas lá está buscando preço. E cada vez mais, principalmente ferramentas, você vai lá, Bosch, eu vi um cliente nosso outro dia, ele está integrado ao marketplace e mostra lá 12 lojas vendendo o mesmo produto com diferença de centavos até. Então, marketplace te dá uma grande audiência, todo mundo está lá, só que tem muita gente lá vendendo. Então você tem que ter o seu espaço para você falar da sua marca, para você fazer do seu jeito e tentar encontrar o seu cliente. Basicamente você tem que encontrar o seu cliente no meio digital, porque ali atrás eu mostrei os números, é comprovatório que ele está lá. Só precisa acionar ele. Obrigado, gente, vocês responderam que está na tela. Todo mundo aí. Gente, é isso? Tem mais alguma pergunta? Ó. Fui bem, hein? 3, 7. O pessoal da TRE aqui me avisou que depois vai mandar para a gente o vídeo, está sendo gravado. A gente pode disponibilizar isso também depois no YouTube da Awarra. Então a gente vai criar isso, vai publicar um link na nossa rede social Awarra. Depois você entra lá, a gente vai publicar o link desta palestra que vai ser embedada no YouTube. Né? A gente vai receber, a gente sobe lá. Aí todo mundo assiste. Né? Conexão é conexão, gente. Não tem como a gente intervir. Obrigado. Valeu, gente. Eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito de quebrar alguns paradigmas também. Entendeu? E começar a fazer vocês, do seu lado de vocês, trabalharem bastante. Tá? Sobre as entregas. Entregas do quê? Os deliverables da agência? Se for isso, tá? Cada escopo tem uma entrega diferente. Né? E a gente tem todo um processo, tem um bate-papo inicial, uma documentação,
Então cada cliente tem um escopo diferente, mas não sei se é isso. Entrega o quê? Transportadora? Bom, entendi. Transportadora vai muito do produto, você vai ter que pesquisar. Isso é um mercado que muda muito. A própria Tray, obrigado gente, a própria Tray pode orientar você sobre algumas empresas. Eu já vi algumas empresas que a gente indica, faz um bom trabalho para um, depois não faz para outro. Então, transporte, eu vejo muita gente que trabalha com correio, tem o mesmo problema. Então não tem, eu acho que vocês vão ter que se envolver nos fóruns, falar com a plataforma para ter dicas sobre quem pode ou quem... Você falar com alguns clientes reais, né? Eduardo, vendas de produtos para outras empresas, modelo B2B. Vale a pena trabalhar com redes sociais? Vale a pena sim, as pessoas estão na rede também. O que a gente vai ter que fazer é teste, né? Tentativa e acerto, né? Essa pessoa também está na rede, mas ela está na rede para outro assunto. Talvez a gente vai ter que avaliar a rede social LinkedIn, que vem crescendo demais. A plataforma de ads do LinkedIn vem crescendo bastante. As pessoas estão se orientando através do LinkedIn bastante, então pode ser que você encontre um caminho, né? Mas eu acredito sim na rede social também. Eu não tenho números do LinkedIn, naqueles relatórios eu não consegui, mas eu tenho até, depois quem tiver interesse, pode mandar um e-mail, eu posso disponibilizar também uma apresentação mais completa, com dados mais profundos sobre o tema. Tá? E depois eu fecho um documento para vocês. Assim? Respondi. Pessoal, valeu, obrigado, gente. Vou responder a última aqui agora, gente, para a gente já finalizar, tá? O pessoal da Tray já me deu um toque aqui também. Só um ponto, transportador de produto de informática, você tem que buscar uma transportadora com seguro, com competência para isso, tá? Porque senão você pode tomar um prejuízo e quebrar logo de cara. Plataforma de loja virtual, qual a melhor para quem está começando, na sua opinião? Vai de Tray, tá? Não é porque a gente está fazendo webinar, não existe plataforma melhor para cada caso. Mas para quem está começando, eu acredito na assertividade da Tray. Tá? Isso, palavra dos nossos clientes. Porque eu também, se orientar alguma coisa por orientar, né, isso vai voltar para mim. Então, para quem está começando, está perfeito, está começando muito bem. Tá? Valeu, gente. Eu vou finalizar por aqui. Eu agradeço a audiência de todos. Tá? Agradeço aí muita gente participando, apesar das dificuldades de conexão. Um abraço a todos mesmo. Valeu de coração. Né? Um abraço, vou finalizar aqui. Valeu, turma. Opa, Eduardo, uma dúvida. No SEO ainda conta colocar os mesmos nomes no título, foto? Olha, depende do caso. Tá? Você tem meu e-mail aqui, depois você me conta um pouquinho do seu assunto, que eu te dou alguns exemplos práticos do que funciona e do que não funciona. Tá bom, Anderson? Vou finalizar. Um abraço, gente.